Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, celebrando a 7ª semana do tempo comum. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos foram para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. E grandes multidões formaram-se em torno dele. Alguns fariseus se aproximaram dele e, para pô-lo à prova, perguntaram: Mestre, é permitido a um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher? O que dizes? Jesus olhou para eles e respondeu: O que foi que Moisés vos ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma carta de divórcio e dispensasse a mulher. Jesus então retomou a palavra e disse: Pois eu vos digo que Moisés deu esta permissão por causa da dureza dos vossos corações, porque no início não foi assim. Por isso o Pai disse que o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, e terão uma só vida. Por isso, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o mesmo assunto, e ele respondeu: Eu vos digo que quem se separar da sua mulher e contrair casamento com uma outra, cometerá adultério contra a primeira. E a mulher também que se divorcie do seu marido e casa com outro também cometerá adultério. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até nós nesse dia que está iniciando. E ela chega hoje com um tema espinhoso e um grande desafio pastoral. E qual é esse desafio pastoral? Lidarmos com os irmãos e as irmãs que não permaneceram naquele casamento que realizaram um dia numa igreja. Mas é muito importante que nós ajudemos os casais a refletirem sobre a atual situação do seu matrimônio, porque nem todo matrimônio que acontece na igreja é um sacramento, e a igreja faz uma distinção entre casamento e sacramento, de modo que se aquele casamento que está sendo realizado na igreja não está de acordo com aquilo que a igreja e a doutrina da igreja exige, por exemplo, a liberdade plena, a consciência plena, a correspondência jurídica, a isso nós podemos dizer que há um casamento, que há uma boda, mas que não há um sacramento. E se não há um sacramento, Deus não uniu. Então é muito importante que hoje a pastoral familiar ajude os casais a refletirem sobre a situação em que estão vivenciando aqueles e aquelas que não permaneceram em seu matrimônio. Hoje, na primeira leitura retirada do nosso livro ainda, do Eclesiástico, nós vamos refletir sobre o valor da amizade. Aquele que encontrou um grande amigo, encontrou um grande tesouro. O livro vai refletir sobre aqueles amigos que são só para a mesa, que são só para festas, mas que nos momentos de dificuldade eles não permanecem. Daqueles amigos também que estão ali somente nos momentos de glória e que se sentem importantes e influenciadores porque o seu amigo tem influência e glória, mas que nos momentos de dificuldade, aí sim saberemos o valor das amizades. A amizade é um dom de Deus, é um grande tesouro, porque é o Senhor que concede este dom. Teremos muitos companheiros, muitas pessoas com interesses comuns, ideias comuns. Agora, para viver a verdadeira amizade, isso são poucos, talvez um. Por isso o texto sagrado vai dizer: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Valorize. Então agora nós vamos sofrer as tentações de Jesus no território da Judéia. Grandes multidões estão em torno dele. Grandes multidões. E ali então um grupo de fariseus se aproxima de Jesus também, já mal intencionados, porque eles querem colocar Jesus em prova. E eles estão tocando num assunto que é espinhoso também para a época de Jesus, para as multidões, porque quando vamos falar desse tema em grandes multidões, vai tocar a vida de muitos.
e a sensibilidade pastoral e a sensibilidade nesse momento será tocada. Por isso eles vão perguntar a Jesus então para pô-lo à prova: é permitido ou não dar uma carta de divórcio a uma mulher? Jesus vai perguntar: o que Moisés ordenou? O que vocês aprenderam de Moisés? Eles sabem o que Moisés ordenou. Eles têm conhecimento daquilo que Moisés ordenou. Mas eles querem então só colocar Jesus em prova? Eles querem desacreditar, descredibilizar a palavra de Jesus, desacreditar Jesus perante as multidões. Então Jesus vai perguntar: o que Moisés vos ordenou? Moisés ordenou isso. Ele deu autorização para que alguém dê uma carta de divórcio à sua mulher. E Jesus vai dizer: mas foi por causa da dureza do vosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra de Jesus é por causa da dureza do vosso coração. Porque o matrimônio cristão é um matrimônio a três, é um sacramento, é Deus, o homem e a mulher, onde as três pessoas livres, conscientes, vão se dar e se entregar um ao outro. Por isso Jesus vai recordar desde o início, quando o Senhor atrai um homem a uma mulher a um homem, e vai dizer a ele: e serão uma só carne. Uma só carne. Quer dizer, esse é um projeto de vida comum a três. É um projeto de vida que não nasce somente na assinatura de um papel, e nem somente na celebração de um rito, mas é um compromisso a três, onde Deus, o homem e a mulher vão juntamente os três e firmando esse projeto de vida comum, e eles serão um só corpo e uma só carne. Quer dizer, isso é um projeto de vida. Então Jesus vai recordar isso. É o pai que atrai o homem e a mulher. É a mulher que também, seduzida pelo Senhor, vai até aquele homem. E os três juntos formam uma aliança, não um contrato. Não é um mero contrato civil. Não é um mero acontecimento social. Não é uma mera satisfação das necessidades fisiológicas ou das necessidades sociais. O matrimônio é mais do que isso. É uma aliança que um homem e uma mulher faz com o Senhor. E eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Se guardarem tudo isso, se observarem tudo isso, quer dizer, é uma aliança que traz direitos e deveres de ambas as partes. Por isso, nesse momento agora, Jesus está sendo colocado em prova e vai dizer: mas no início não foi assim. No início Deus os fez homem e mulher, e disse: o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne e um só corpo. Isso é um projeto de vida, que às vezes é atropelado pelo trabalho, às vezes é atropelado pelo excesso de preocupações econômicas, às vezes é atropelado também pelas debilidades humanas, pelas pequenas traições do dia a dia, às vezes também é traicionado pela má intenção das pessoas que estão casando, porque às vezes uma pessoa casa com um pé dentro e outro fora, e quando o barco começa então a balançar, é aí que nós vamos saber com quem podemos contar. Então Jesus vai dizer: no início não era assim. Os discípulos não concordaram, os discípulos também não acordaram. Tanto é que em outro evangelho eles vão dizer: mas se a vida do homem é assim, então não compensa casar. E Jesus vai dizer: verdade, porque isso aí só pode nascer da graça de Deus, daquele homem e daquela mulher que tem a sua relação como uma aliança feita com o Senhor, que será exigido o dever de sentar-se mensalmente para avaliar a vida, os dois, a oração conjugal, onde o homem e a mulher oram juntos para santificar o seu matrimônio, a leitura diária da palavra de Deus, e tudo isso vai ajudar você então a permanecer fiel no seu caminho. Grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.